Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Compradores de Elite Podcast. E nesse podcast nós trazemos conteúdos para compradores gerarem resultados acima da média e serem reconhecidos profissional e financeiramente. Bom, no episódio de hoje eu vou falar quais são e para que servem as principais ferramentas do Strategic Sourcing. E no final do podcast eu vou apresentar uma surpresa que vai exponencializar a carreira de vocês. Então vamos para o conteúdo aqui. Para quem está assistindo no YouTube já está vendo a tela que eu estou compartilhando com alguns slides aqui. E vamos direto para o conteúdo, sem enrolação, como sempre, né? Então, primeira coisa, agenda de hoje. Então, quais são e para que servem as ferramentas do Strategic Sourcing? Então, nós vamos falar do Spend Analysis, do Matriz Kraujic, das 5 forças de Porter, da Matriz FODA, funil da execução, Matriz GRU e da planilha de follow-up. A planilha de follow-up, lembrando, ela pode ser utilizada desde o começo ou no final, depois que foi montada todo o plano. Para quem está começando, sugiro utilizar mais no final, depois que tudo tiver já definido, passo a passo, que é um passo a menos, né? É um complicador a menos aí para quem está iniciando. Para quem já aplica Strategic Sourcing, pode iniciar com a planilha de follow-up desde o começo. Mas agora eu vou explicar para vocês como com ela no final. E depois de ver tudo isso, vai ter a surpresa, então, a surpresa para exponencializar a tua carreira na próxima semana. Então, só lembrando, toda a terça e quinta, 19h07, nós fazemos lives, nós compartilhamos conteúdos com pessoas da área, às vezes só matéria, como eu estou fazendo aqui. Então, toda terça-feira no Instagram e toda a quinta-feira no YouTube. E quer acompanhar quer mais material sobre compras, mais informações aí sobre o mundo das compras, quer se tornar um comprador da Elite, então acompanha os canais aí Instagram, LinkedIn, YouTube, a tua plataforma de podcast ou Spotify. Acabei de descobrir, tem o Google Podcast também. Então, todos eles tu encontra @compradores de elite. Bom, vamos lá para a primeira ferramenta do dia, que é a Spend Analysis. Bom, o que é a Spend Analysis? A Spend Analysis ela é basicamente uma curva ABC com representação gráfica. E quem está olhando aqui no YouTube está conseguindo ver a tela, que ela é uma pizza, né? Um gráfico de pizza, mostrando ali a divisão das principais categorias. Categoria A, B, C, D e assim por diante. Nesse exemplo que eu tenho aqui. Nesse exemplo também eu tenho o percentual que ela representa de compras e o percentual acumulado. Para que serve o percentual total? Para que a gente consiga enxergar o quanto que ela sozinha representa na nossa carteira de compras. Para que serve o acumulado? Para eu ter bem claro qual que é quais são as minhas categorias que são classificadas como A. Aqui tu pode estar fazendo essa spend analysis em cima de uma carteira de compras, de um comprador, das compras de toda a empresa, das compras de um produto específico, então dividido por fornecedor. Aqui tu pode jogar conforme a tua necessidade. Mas, basicamente, o mais importante é entender o conceito, para que ela serve. Para a gente conseguir visualizar aonde estão concentradas as nossas compras. Então, o que eu estou comprando, o que eu mais estou comprando, onde eu mais estou colocando dinheiro, qual que é a segunda categoria, o segundo produto, o segundo fornecedor que eu estou mais colocando dinheiro, e quais são os que representam 80% de toda a minha compra. Geralmente 20%, ou mais ou menos isso, né? Não é uma regra básica, mas para quem conhece Pareto, basicamente 20% de todas as tuas compras, de todos os teus produtos, das categorias ou do número de produtos, vai representar 20% do teu volume de compras.
E isso é uma teoria muito importante para nós, para quem está aplicando Strategic Sourcing, conhecer. 20% do que tu compra, 20% do teu número de produtos, do teu número de fornecedores, das tuas categorias, elas representam 80% das tuas compras. Então, é para isso que, basicamente, serve a Spend Analysis. E isso aqui é um modelo que eu tenho, que eu criei, que eu desenvolvi, para que fique fácil a classificação. Então, se tu quer pegar esse modelo de matriz Kraujic, aqui embaixo na descrição tem o link para o Telegram. Então, vai lá no canal do Telegram, tá todo o material, os slides, as planilhas, está tudo lá. Então, entra lá, pesquisa lá que tu vai encontrar todo o material que eu vou apresentar aqui durante esse podcast. A segunda ferramenta que a gente vai conhecer é a matriz Kraujic. Então, o que é a matriz Kraujic? Na verdade, a matriz Kraujic é uma matriz, né, como o nome diz, e ela está dividida em 4 categorias, em quatro displays aqui, né, em 4 quadrados. Ela tem a onda 1, que a gente chama, que são os produtos estratégicos, a onda 2, que são os produtos de alavancagem, a onda 3, que são os produtos gargalo, e a onda 4, que são os produtos não críticos. Para que a matriz Kraujic serve? Ela serve para te mostrar aonde tu tem mais chances de ter grandes resultados na aplicação do Strategic Sourcing. Por que ela te mostra isso? Porque aqui a gente vai ver que são 2 eixos, o eixo Y, que é a complexidade de fornecimento, e o eixo X, que é o valor anual de compra. Então, a gente vai classificar aqui nessa tabela, para cada uma das categorias que a gente viu antes no Spend Analysis, a gente vai classificar de 0 a 10, evitando o 5 para não ficar aqui no meio da matriz, a complexidade de fornecimento e o volume anual de compra. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui, categoria A. Por que aqui está como categoria como 1 na complexidade de fornecimento? Porque ele tem muito fornecedor disponível, essa é a categoria A nesse exemplo que eu estou dando. Ele tem muito fornecedor disponível, então ele vai ficar com uma classificação 1 para baixo. Quando é um produto que, por exemplo, vamos pegar aqui matéria-prima, geralmente matéria-prima ele tem alta complexidade de fornecimento, tem poucos fornecedores, geralmente é isso. Talvez na tua empresa não seja, mas em geral é isso. Para esse tipo de produto, eu vou colocar como complexidade de fornecimento alta. Se tiver só um fornecedor, eu vou colocar como complexidade 10, 9 ou 10. E a matéria-prima também, geralmente, ela tem alto valor de compra. Então, também vai ser entre 9 e 10. Geralmente, a matéria-prima ela vai cair na onda 1. A onda 1 ela fica, são todos os produtos que têm alta complexidade de fornecimento e alto volume de compras. Esses dias me perguntaram, beleza, eu tenho vários fornecedores no mercado que podem produzir o que eu estou comprando. Porém, para homologar esses fornecedores é muito difícil. Tanto que nós, uma empresa com uma compra anual de 500 milhões de reais, nós temos um fornecedor desses homologado, para te entender a complexidade de homologação. Então, isso é alta complexidade de fornecimento ou é uma baixa complexidade de fornecimento? Isso é uma alta complexidade de fornecimento. Apesar de ter vários fornecedores disponíveis, é muito difícil de homologar o produto desses caras. Então, ele se torna um produto com alta complexidade de fornecimento. Claro, o principal conceito é, quando tem muito fornecedor, baixa complexidade de fornecimento. Quando tem poucos fornecedores, é alta complexidade de fornecimento. Mas tu tem que entender também o conceito. A complexidade de fornecimento é a dificuldade de ter acesso a fornecedores que me entreguem esse produto com a qualidade e o preço aceitável. Então, com essa característica, com esse conceito em mente, essa resposta fica clara. Mesmo eu tendo vários fornecedores disponíveis, eu não consigo homologar eles. Então, a complexidade de fornecimento é alta.
E o valor anual de compras, ele fica basicamente detalhado quando a gente faz o Spend Analysis. A gente já vai ter bem claro quem são as principais categorias, quem a gente mais compra, ou seja, quais categorias elas vão entrar aqui de 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então, uma vez que a gente ter clareza no Spend Analysis, a gente já vai conseguir elencar essa coluna do valor anual de compras muito facilmente. Então, aqui em resumo, a matriz Krauge ela tem a onda 1 com os estratégicos, geralmente são matérias-primas, que tem muito volume de compra e pouco disponibilidade de fornecedor. A onda 2 ela já é uma categoria que ela é bastante trabalhada no Strategic Sourcing, porque a gente tem um valor de compra gigantesco, grande, alto, talvez não tão alto quanto a matéria-prima, mas uma disponibilidade de fornecimento muito grande. Então, por que a gente visualiza isso como uma categoria que é boa para se trabalhar? Porque quando tu tem muito fornecedor disponível e um volume de compra grande, tu consegue utilizar esse poder de compra a teu favor. Então, por isso que muitas vezes a gente deixa de trabalhar com as maiores categorias para trabalhar com a categoria que vai dar mais retorno com menos esforço. A onda 3, ela é uma onda que, basicamente, em valores, ela não representa tanto, ela não te dá um retorno. Quando a gente pensa em aplicar o Strategic Sourcing numa categoria de gargalo, de produtos gargalo, a gente está pensando mais em redução de risco do que em ganho de lucratividade. Porque aqui o volume de compras ele não é tão grande, mas a complexidade de fornecimento é alta. Aqui a gente pode pegar um exemplo de um parafuso. Tem parafusos que eu já passei por essa experiência, por isso que eu posso falar. Tem parafuso que dentro de uma linha de produção, dentro de uma máquina, não consegue achar no Brasil. Ele tem que ser produzido fora. Eu comprava da Itália. Então, o parafuso era um produto que tinha um volume de compra, no final das contas, mesmo comprando milhares de parafusos, milhões de parafusos, o volume de compra era pequeno. Porém, a complexidade de fornecimento era muito alta. E com isso, eu tinha um produto gargalo. Eu tinha um fornecedor na Itália, nem era no Brasil, com um volume pequeno. Se esse parafuso não chega, se eu não tenho esse parafuso, para a produção. Então, imagina, por causa de meio centavo, talvez, 1 centavo, ter um problema de produção, de paro de linha de produção. Então, isso é a característica de um produto gargalo. Dentro na onda 4 são geralmente a categoria de produtos que a gente não trabalha. São os produtos não críticos. Eles têm um volume de fornecedores grande, uma complexidade de fornecimento bem pequena e um volume de compras bem pequeno também. Aqui dificilmente a gente trabalha, a gente vai empregar esforços para gerar resultado. Então aqui mesmo que eu consiga reduzir, sei lá, 10, 15, 20%, geralmente o valor final dessa redução, desse saving que eu vou gerar, ele não é muito expressivo. Então, essa categoria a gente deixa por último ou, às vezes, nem trabalha. Quando a gente inicia uma nova rodada do Strategic Sourcing, essa categoria ela fica de lado. A gente trabalha, muitas vezes, aqui a onda 2, a onda 1, talvez a onda 3, dependendo do objetivo do Strategic Sourcing, e a onda 4 ela fica para depois, para um outro momento. Muitas vezes também o que acontece, dentro dessas 4 categorias, a gente tem, num setor de compras, com as divisões de compras, se a gente for pegar essa matriz Krauge aqui e pensar nela como as categorias de compra de uma empresa, eu posso também dividir essas 4 categorias em 4 compradores, digamos assim. Então, eu tenho um time de compras, o comprador A vai comprar os produtos da onda 1, o comprador B vai comprar os produtos da onda 2 e assim por diante. E aí, o que acontece? O comprador D, que fica com os produtos da onda 4, ele pode fazer um Strategic Sourcing focado na carteira de compra deles, na carteira de compras dele. Porque aí o que acontece? Ele vai dar um zoom ali na carteira de compras e ele vai fazer isso dentro da categoria dele. Então, ele também, lá, o cara que compra, sei lá, material de escritório, ele também vai enxergar os produtos do material de escritório como alguns como estratégico, alguns como alavancagem, alguns como gargalo e alguns como não crítico. Eu replico isso muito nas empresas porque eu vejo que se os compradores conhecem e sabem do Strategic Sourcing,
sabem aplicar, independente da carteira que eles trabalham, eles conseguem gerar resultados acima da média. Então, mesmo o cara que compra material de escritório, ele tem que conhecer e tem que saber aplicar para conseguir, talvez não reduzir custo, mas melhorar a eficiência do trabalho dele, criar contratos, reduzir o número de fornecedores, automatizar o processo. Então, tem vários resultados que a gente consegue com a aplicação do Strategic Sourcing. Então, essa é a matriz Krauge e ela serve basicamente para nos mostrar quais são as principais categorias, quais são as categorias que a gente vai trabalhar, quais são as categorias que podem nos dar um retorno maior em menos tempo, com menos energia empregada. A próxima ferramenta que a gente tem, então, é as 5 forças de Porter. Essa é a clássica ferramenta que a gente aprende na faculdade. Quem já fez curso de administração de empresas aí sabe disso. Todo mundo aprende na administração estratégica, marketing, alguma coisa assim, as 5 forças de Porter, e depois na vida profissional não é tão simples assim para utilizar. Então, agora que tu está querendo aplicar o Strategic Sourcing aí na tua empresa, tu vai precisar utilizar, vai precisar conhecer as 5 forças de Porter e saber utilizar ela. Então, o que é as 5 forças de Porter? A teoria de Porter, ele diz que todo o mercado, toda a empresa, ela sofre a pressão de 5 pontas, de cinco players do mercado. Os fornecedores, os clientes, os concorrentes diretos e atuais, os concorrentes que podem entrar, os concorrentes diretos que podem entrar, e os concorrentes... a gente pode chamar de indiretos, mas seriam, quando a gente fala de ameaça de substitutos, são produtos que talvez ainda não existam, que possam vir a substituir o produto dessa empresa que a gente está analisando. Como, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem tosco, na verdade, mas a substituição da máquina fotográfica analógica pela máquina digital. Na verdade, tem a história da Kodak. A Kodak, eles tinham a patente da máquina fotográfica digital, mas eles não acreditaram nessa patente, nesse produto, eles venderam. E aí a máquina digital, naquele momento, nem era um concorrente da Kodak, porque nem existia ainda, mas teve uma empresa, não sei em que empresa, pegou e fez o projeto andar, comprou da Kodak, fez o projeto andar e explodiu nas câmeras digitais, e a Kodak ficou para trás. Então foi um produto novo que entrou no mercado, que substituiu o produto e todas as empresas que estavam naquele mercado. Então isso é a ameaça de substitutos. E basicamente são essas as 5 forças que o Porter diz que as empresas precisam conhecer e entender para elas não sofrerem ou para reduzirem, conseguirem buscar redução de risco nos seus negócios. Então, para que ela serve dentro do Strategic Sourcing? Ela serve para nós termos uma clareza de onde a nossa empresa está posicionada, e muitas vezes a gente utiliza as 5 forças de Porter também para entender como o nosso fornecedor está posicionado. Muitas vezes a gente faz essa análise, essas 5 forças de Porter, olhando do ponto de vista do fornecedor, ou seja, tentando entender o poder que os clientes dele têm para cima dele, o poder que os fornecedores dele têm para barganhar preços, para entrega de produtos e tudo mais, a pressão que os fornecedores exercem no nosso fornecedor, e as outras 3 pontas também. Quais são os possíveis novos entrantes no mercado desse nosso fornecedor, quem são os concorrentes atuais e quem pode e como, na verdade, novas empresas podem entrar nesse mercado. Porque dentro desse novos entrantes, a gente vai entender qual que é a dificuldade que novas empresas têm para entrar nesse negócio. Se tem que investir, se precisa de tecnologia. Bom, toda uma análise que a gente faz para entender qual que é a possibilidade de a gente ter novos fornecedores nesse mercado. Então, essa é a ferramenta 5 forças de Porter, e ela serve para a gente ter um entendimento do mercado, tanto do mercado onde a nossa empresa está atuando, como o mercado que o nosso fornecedor está atuando.
A próxima ferramenta é a matriz que eu chamo de matriz FODA. Ela, bom, até hoje ninguém solicitou os direitos de eu dizer que eu inventei esse nome para matriz FODA. Ela já existe com outros nomes, matriz SWOT, matriz FOFA, mas por que eu chamo ela de matriz FODA? Porque é uma matriz onde tu vai analisar as forças, as oportunidades, as dificuldades e as ameaças que estão rodeando aí a tua empresa. Basicamente, ela tem dois campos, ela também é uma matriz, né? Então com quatro quadros. Na parte superior, digamos assim, na parte de cima, a gente vai analisar quais são as forças, quais são a atuação, na verdade, quais são os pontos internos, ou seja, quais são as forças e as dificuldades, ou os pontos positivos e negativos que só a tua empresa tem. Ou seja, que independente do mercado onde a tua empresa está atuando, independente do que está acontecendo no mercado, é só a tua empresa que tem essa força, ou seja, esse ponto positivo, e que tem essa dificuldade, ou seja, o ponto negativo. Ao contrário da parte inferior da matriz, que são as oportunidades e ameaças, elas são pontos que vêm que são externos, que não estão sob o controle da empresa, ou seja, que todas as empresas que estão nesse mercado também sofrem. Por exemplo, um corte na taxa de juros pode ser uma oportunidade para todas as empresas. Um aumento do dólar é uma ameaça para todas as empresas, não é algo que ocorre só na tua empresa. As forças, por outro lado, elas são internas da tua empresa. Então, um processo bem estruturado é uma força pode ser uma força da tua empresa. Ao mesmo tempo que uma falta de processos bem desenhados pode ser uma dificuldade da tua empresa. Então, só para deixar bem claro, os pontos internos são o que a tua empresa tem, que só ela tem, e os pontos internos são fatores que estão no mercado, que todas as empresas que estão neste mesmo mercado sofrem também. Para que a matriz FODA serve? A matriz FODA serve para te ter um entendimento da tua empresa, para te entender no detalhe o que a tua empresa tem de bom e tem de ruim, para levar para as negociações, para levar para os fornecedores, e o que nesse mercado onde tu está atuando hoje, tu tem que se preocupar, ou seja, as ameaças que tu tem, que tu consegue visualizar, e as oportunidades que existem e a tua empresa pode buscar para aproveitar essas oportunidades. Então, é uma ferramenta, assim como as 5 forças de Porter, mais subjetiva do que as anteriores, mas ela é muito importante para ter um entendimento do mercado, para ter pontos importantes para levar para a negociação. E depois que tu fizer toda essa análise, tu vai ver que as negociações com os teus fornecedores, elas vão se tornar mais simples, elas vão se tornar mais assertivas, porque tu vai ter muito ponto que tu não estava visualizando antes, que depois que tu fizer esse trabalho, tu já vai ter. Então, é de extrema importância passar por essas etapas aqui e fazer toda essa análise, ter esse conhecimento do mercado fornecedor e da tua empresa, quais são os pontos positivos e negativos que ela tem, que ela pode oferecer para os fornecedores, que ela tem que se defender quando for para uma negociação. Então, essa é a importância de conhecer as dificuldades. Às vezes o fornecedor vem e diz, mas tu está sempre pedindo coisa urgente, mas tu está sempre pedindo desconto, mas tu nunca paga em dia, sei lá, algumas ideias aqui. E aí tu já mapeando isso, tu já leva um contra-argumento para negociar, para rebater esses argumentos do fornecedor. Então essa é a importância de utilizar e não só conhecer, né? Conhecer e utilizar a matriz FODA. A próxima ferramenta que a gente tem aqui é o que eu chamo de funil de execução. Na verdade, eu estava pensando em mudar um pouco essa nomenclatura, mudar um pouco esse desenho dela, que para mim ela é mais uma pirâmide do que um funil. Então eu vou estudar um pouco isso, vou ver como é que eu poderia aplicar e depois a gente vai voltar a falar. Mas hoje o que a gente tem? O funil da execução, ou seja, a gente depois de fazer a spend análise, entender quais são as categorias, colocar essas categorias na matriz Kraujic, então entender qual que seria a melhor categoria para trabalhar
para gerar mais retorno em menos tempo. Fazer uma análise do mercado fornecedor, ou seja, aplicar as 5 forças de Porter e aplicar também a matriz FODA, eu vou ter todas as informações para começar a definir por onde eu vou correr, aonde eu vou atacar. Então, eu vou começar definindo a estratégia, por isso que eu falo de funil, né? Eu começo definindo a estratégia, ou seja, a parte mais ampla de toda a execução. Então, eu vou definir por qual caminho eu vou seguir, se eu vou utilizar o poder de compra ou se eu vou utilizar o poder da diferenciação. Para cada uma dessas duas, eu vou ter algumas possibilidades táticas de atuar. Então, pegando o exemplo aqui, se eu utilizar o poder de barganha, eu vou poder utilizar como tática, por exemplo, a redução do número de fornecedores, o poder de escala que eu tenho, geralmente colocando mais volume de compras. Eu vou poder fazer global sourcing, buscando fornecedores fora do país. Então, tem uma série de táticas que eu posso utilizar para me beneficiar dessa estratégia. E abaixo, então, da tática são as operações. Então, uma vez que eu definir qual é a tática que eu vou usar, eu vou elencar uma série de ações, na operação mesmo, do que eu vou colocar a mão na massa. Eu vou fazer um RFI, eu vou contratar fornecedores de fora, vou fazer um sourcing internacional, então são as ações mesmo, o dia a dia, o que eu vou ter que executar, que eu vou levantar nessa parte de operação. Então eu vou levantar uma série de ações que eu, junto com a equipe, não sei como tu está aplicando a Strategic Sourcing, mas uma série de ações que as pessoas envolvidas vão ter que executar para que o Strategic Sourcing ele ande dentro da empresa. Fazer um cost breakdown, fazer um shoot cost, fazer um TCO, então tem várias coisas que a gente pode elencar nessa parte da operação. E aí isso nos leva a uma matriz que, na verdade, o nome da matriz ela é GUT, ganhos, utilidade, tendência, uma coisa assim. Mas eu adaptei para GRU, tá? Eu adaptei para GRU porque eu acho que é mais claro. Ou seja, ganhos, riscos e urgência. GRU, ganhos, riscos e urgência. E aí, por que a gente utiliza a matriz GRU? A matriz GRU ela serve para te priorizar as ações. Então, depois que tu fizer lá a definição da estratégia, a definição das táticas, 1 ou 2 ou 3 ou 4, tu vai ter uma série de ações que tu vai elencar que precisam ser executadas. Dentro dessas ações, algumas precisam ser priorizadas. Tu não vai conseguir executar todas ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem assim, tudo é prioridade. Só que tudo é prioridade, uma vez que tudo é prioridade, nada é prioridade. Porque ninguém vai saber exatamente o que tem que ser feito primeiro. E essa matriz ela serve para deixar bem claro quais são as principais ações que vai gerar mais resultado em menos tempo, que vai dar mais ganho com menor risco e que a gente precisa fazer de uma forma mais rápida. Então, para isso que serve a matriz GRU. Então, eu vou colocar aqui todas as ações que eu defini fazer e eu vou pontuar de 1 a 5 qual é a possibilidade de ganhos que eu tenho, qual é a possibilidade de risco, ou seja, qual o risco envolvido que eu tenho com essa ação, sendo 1 o maior risco e 5 o menor risco. Falando de ganhos, a gente classifica como 5 o maior ganho e 1 o menor ganho. E urgência, então, qual é a velocidade que eu preciso aplicar essa ação? Tanto por um fator aí de ganho ou redução de risco, aumento de ganho ou redução de risco. Então, qual é a urgência que eu preciso aplicar essa ação? Então, também, maior urgência 5, menor urgência 1. Então, a gente colocando essa classificação de 5 a 1 em cada uma das ações, em cada uma das letras aqui do GRU, ela vai gerar um total, ela vai gerar um número que vai nos dizer qual seria a principal ação que deveria ser priorizada ou que deveria ser executado num primeiro momento. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho várias ações.
por exemplo, reduzir o número de fornecedor, redistribuir volume de fornecedores, renegociar preços, fazer breakdown de custos, comparar custos total entre potenciais fornecedores. E dentro dessas ações aqui que eu elenquei, eu vi que, classificando na GRU, comparar custo total entre potenciais fornecedores seria que me daria maior ganho com menor risco, e que se eu executasse ela de uma forma rápida, eu teria uma possibilidade de gerar bastante resultado. Essa ação, ela acabou sendo classificada como 125, ou seja, o número maior que poderia ser executado, né, 5 vezes 5 vezes 5, 125, então essa seria a minha primeira ação. E assim por diante. Depois aqui eu tenho fazer breakdown de custos e entender o preço final. Então, com classificação 5 de ganho, 4 de risco, eu vejo que tem um pouco de risco aqui, porque o fornecedor pode desistir do negócio, por isso que eu coloquei 4 aqui, ou seja, um risco um pouco elevado. E a urgência seria bastante urgente, porque uma vez que tu tem o cost breakdown na mão, toda a tua negociação ela se torna mais simples, né? Então, por isso, a importância de fazer essa ação. E depois as outras ações elas ficaram classificadas como 100, 50, 75. Então, depois a gente vai priorizando conforme o total de números que deu aqui. Vamos continuar aqui. Só ajustar aqui entendi. Bom, vamos lá de novo. Continuando aqui, na verdade. Continuando aqui. Uma pausa aqui só para ver a tecnologia que estava envolvida aqui, estava dando problema. Vamos lá. Então agora a gente vai ver, bom, só para resumir aqui, vamos voltar aqui. Só para resumir então, a matriz GRU, ela é uma matriz que serve para priorizar as ações que foram definidas no passo anterior. Ela é muito importante para a gente conseguir executar o que mais traz resultado com o menor esforço possível. Então a gente vai fazer um brainstorming lá, vai ter uma série de itens e a gente vai tirar alguns itens aí que vai executar primeiro, alguns a gente vai executar num segundo momento, alguns talvez nem vá executar. Mas essa é a importância da GRU, ela é extremamente importante. Essa ideia de priorizar ações, ela é de extrema importância. Se a gente conseguisse executar isso, utilizar isso todos os dias no nosso dia a dia, seria muito bom, né? Claro, ela demanda um certo tempo e por isso talvez seja impraticável fazer isso todos os dias. Mas, num processo de strategic sourcing, ela é fundamental. E a planilha de follow-up. Então, eu falei lá no começo que a planilha de follow-up, ela talvez ela pudesse ser implementada ou ela pudesse ser utilizada lá no começo da implementação do Strategic Sourcing. Por quê? Porque ela é uma planilha que ela vai follow-up, né? Ela vai acompanhando as ações. Ela é basicamente uma 5W2H, só que eu reduzi o número de informações nessa aqui. Eu coloquei só o que tem que ser feito, quando inicia, quando finaliza, ou seja, o quando, né, do 5W2H, e o who, quem é o responsável da 5W2H. Então eu quero saber o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e quem vai fazer isso. Depois eu abri aqui um campo de observações para colocar outras informações. Mas basicamente são 3, né, são 4 campos aqui para acompanhar toda a execução do Strategic Sourcing. Então a gente fez toda essa análise, fez todo o acompanhamento, analisou os valores, classificou na Crowd, que fez um acompanhamento do mercado ali, fez uma análise do mercado, definiu a estratégia, a tática e todas as ações.
priorizou as ações e colocou aqui. Então agora a gente precisa acompanhar se isso está sendo feito, porque não adianta fazer todo esse trabalho feito anteriormente se a execução mesmo, se o dia a dia, se a operação ela não está sendo realizada. Então essa matriz ela é muito importante para quem quer que realmente o Strategic Sourcing traga resultado. Por que eu falei que ela pode ser utilizada desde o começo? Porque aqui a gente pode fazer uma planilha de follow-up dizendo assim, o Thiago vai fazer a matriz Kraujic até dia tal, o José vai fazer a matriz Spend Analysis até dia tal, o Thiago vai ser responsável pela execução das 5 forças de Porter. A gente pode fazer o passo a passo, o acompanhamento total do Strategic Sourcing baseado nessa planilha. E, na verdade, essa planilha ela serve para qualquer tipo de projeto que a gente vai acompanhar a evolução das ações. Então, ela é extremamente importante, também pode ser utilizada fora do Strategic Sourcing, mas dentro, aqui no processo de implementação do Strategic Sourcing, ela é de extrema importância para que todas as ações sejam executadas e sejam controladas, né? Quem é responsável pelo quê e que data tem que terminar. E, basicamente, são essas as principais ferramentas do Strategic Sourcing. Agora, eu estou finalizando, trazendo a surpresa que vai exponencializar a tua carreira. Então, estou abrindo aqui em primeira mão para vocês que na próxima semana eu vou estar intermediando aí uma conversa, uma mesa redonda com os profissionais das empresas do Nordeste. Então, tem um grupo de empresas que se reuniu para levar informação, para elevar o nível das compras, do procurement, do supply chain no Brasil, focado bastante no Nordeste. Eles vão se reunir para falar como as empresas deles estão lidando aí com todos os problemas trazidos pelo Covid e também o que eles já estão fazendo para a retomada da economia, ou seja, como eles estão se preparando para quando tudo isso, toda essa loucura acabar, o que eles já estão fazendo e como eles já estão se preparando para pegar essa retomada da economia, que quem estiver preparado com certeza vai se dar muito bem. Então acompanha aí, acompanha nós aí, acompanha os canais do Compradores de Elite, vou até deixar aqui já na tela. Se inscreva aí nos canais, acompanhe no YouTube, no LinkedIn, na tua plataforma de podcasts, no Telegram, todos, @Compradores de Elite. E acompanhe aí que em breve eu vou soltar mais informações sobre esse evento na próxima semana, onde eu vou reunir, na verdade os profissionais me chamaram para intermediar essa conversa, eles que iniciaram, eles que começaram esse trabalho, eu vou estar lá como intermediador dessa conversa e com certeza vai agregar muito aí para quem é comprador, para quem está em pequenas e médias empresas, o que esses grandes compradores, aí, gestores de setores de compras estão fazendo para reduzir os riscos dos problemas aí que a Covid trouxe e também o que eles vão fazer nos próximas semanas, próximos meses aí. Então é isso, fico por aqui, obrigado por ter assistido, se inscreve aí no canal, se tu ficou aí até agora, porque curtiu mesmo, manda aquele like, compartilha esse vídeo ou esse podcast nos grupos de compradores, e é isso aí. Por hoje fico por aqui, acompanha aí nos canais, em breve vai ter mais episódios do Compradores de Elite Podcast. Um grande abraço, te vejo na próxima, tchau! Agora vamos desligar aqui, né? Agora sim, tchau!